todos. Eu queria, dar um alô para todos vocês que estão aí assistindo. E o nosso tema de hoje é um tema que a gente gosta bastante de falar, que é justamente a hipersensibilidade alimentar e manifestações cutâneas, suas manifestações cutâneas em cães e gatos. Antes da gente falar exatamente das manifestações cutâneas, eu acho que é bem interessante que a gente explique um pouquinho da alergia alimentar, da hipersensibilidade. Essa doença tem tantos nomes, a gente chama de reação adversa, alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, dermatite trofoalérgica, quer dizer, tem muita denominação, mas é tudo praticamente a mesma coisa. Existe um termo muito amplo, que é esse termo reações adversas a alimentos. Esse termo ele inclui a alergia alimentar, que é essa resposta imunomediada que vocês estão vendo aqui, destacada, e inclui reações não mediadas pelo sistema imune, quer dizer, reações que não são alérgicas. Então, o nosso foco é justamente falar as reações alérgicas, que é o que interessa para a gente. Tá? As reações não alérgicas a gente chama de intolerâncias. Elas, às vezes, causam lesões de pele, mas, em geral, são manifestações gastrointestinais, são problemas relacionados com digestibilidade ou toxinas, ou até idiosincrasias associadas com alguns tipos de alimento. Tá? Mas o que interessa para a gente é esse outro lado da história, que são as reações imunomediadas, que são as reações alérgicas. A gente sabe que as alergias alimentares envolvem várias espécies, envolvem o ser humano, envolvem o cão, o gato e outras espécies. Só que, ao contrário do ser humano, cães e gatos têm uma peculiaridade na manifestação das reações imunomediadas, das reações alérgicas. A gente sabe que as reações alérgicas elas têm vários tipos de apresentação, envolvendo imunoglobulina E, ou não envolvendo, ou uma reação mista, ou até mesmo uma reação celular. No ser humano, normalmente, as reações são principalmente mediadas por IgE, que são reações agudas, às vezes anafiláticas, que envolvem reações do tipo T helper 2, de uma resposta T helper 2. Já as reações celulares, elas são as reações tardias, elas envolvem uma resposta principalmente T helper 1. Como que é isso na veterinária? Na veterinária, cães e gatos, a gente considera que a maior parte das reações são mistas. Tem um componente imediato, associado com o IgE, e também tem um componente celular, envolvendo aí linfócitos, reações associadas com o T helper 1. Okay? Então, em geral, são respostas mistas. Clinicamente, a gente consegue diferenciar? Não é muito fácil. Os animais com resposta T helper 2 geralmente têm eritema, tem um prurido mais agudo, às vezes reações de urticária, que não são frequentes. Tá? Já os animais com resposta celular, eles geralmente têm uma pele mais espessada, mais crônica, a pele hiperqueratótica, liquenificada, quer dizer, aquela pele de paquiderme, que a gente costuma se referir em animais com doenças cutâneas crônicas. Bom, e o que causa, Já sabemos então o componente imune e o que causa a reação alérgica. Na verdade, uma infinidade de alimentos, Teoricamente, qualquer alimento, qualquer ingrediente de uma dieta poderia causar reações alérgicas a alimentos. E durante vários anos, muitos trabalhos tentam elencar, mas o que é mais importante? Então aqui a gente colocou alguns trabalhos para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, nesse primeiro trabalho de 278 cães, a carne bovina, ela envolveu, e derivados do leite, envolveu a maior parte desses animais. Nesse segundo trabalho de 2009, que eu participei junto com o professor Larson, carne bovina e frango, novamente, estavam aqui elencados. Mas um outro trabalho com N maior, 69 cães, vejam só, frango, carne bovina, derivados de leite. Então, se a gente olhar para esse painel, a gente está vendo que os alérgenos são meio repetitivos. Na maior parte das vezes, ou é frango, ou é carne bovina, ou é derivado de leite, claro, não esquecendo as proteínas de origem vegetal. Não é fácil chegar a essas conclusões, tá? Mas os trabalhos conseguem, muitas vezes, por compilação, trazer esses resultados mais expressivos. Em gatos, a gente tem trabalhos com N's menores, um pouco mais difícil dar o diagnóstico em gato, tá? Mas, na maior parte das vezes, ou é
carne bovina, ou é relacionado com peixe ou derivados de leite. Então a gente conclui que normalmente o que causa alergia não é aquele alimento esporádico, né? Aquele alimento muito raramente oferecido, normalmente é um alimento comum, né? Que faz parte do dia a dia da dieta, ou uma dieta caseira, ou uma dieta baseada em ração comercial. Aqui mais um trabalho, né, um pouco mais recente, o Haldbusch, né, ele normalmente é um dos que mais estuda esse assunto. Então a gente tem aqui, do lado esquerdo, em relação a cães, né, são 330 cães, e vejam, né, liderando aqui a estatística, derivados de carne bovina, derivado de leite e frango, né, com o trigo vindo em quarto lugar. Do lado direito, em relação a gato, novamente carne bovina, leite e peixe, né, como a gente já tinha adiantado. Bom, mais recentemente, né, a gente teve aí uma série, acho que foram 9 trabalhos publicados na Veterinary Research, por esse grupo, que inclui né, Ralph Miller, Thierry Olivier, Pascal Prelot, sobre vários aspectos associados com reações adversas a alimentos. Recomendo vocês acessarem. São trabalhos que eu acredito que já tem a versão em português, são trabalhos de livre acesso e eu recomendo. É uma sequência de trabalhos muito boa. Tá? O que eles fizeram? Eles compilaram informações, né, estatísticas significativas sobre alergia alimentar. Né? O que eles viram aqui em relação aos alérgenos alimentares comuns? Né? Muito do que a gente já sabia, né? Carne bovina, que a gente já esperava, na verdade. Né? Carne bovina liderando, aqui para cães, derivado do leite como um segundo, e um pouquinho atrás a proteína do frango. Então, em geral, né, se a gente pensar em termos de molécula, a gente falou de alimento, né, de carne, de frango, de leite, mas o que no alimento causa reação alérgica? Geralmente é proteína. Proteína é uma molécula grande e, por ser grande, ela normalmente incita, né, estimula mais o sistema imunológico. Tá? Às vezes, glicoproteínas, quer dizer, proteína ligada a carboidrato. Então, carboidrato pode causar reação alérgica? O carboidrato, por si, não é muito comum, mas quando o carboidrato está ligado a uma proteína, aí ele tem, né, possibilidade de causar reação. Mas, em geral, proteína é o que nos preocupa. Né? Essas proteínas geralmente são grandes, como eu falei, elas têm de 10 mil a 70 mil Daltons, né? Elas são hidrossolúveis, elas são termoestáveis, elas são resistentes a ácidos, né? Quer dizer, elas conseguem passar pela luz estomacal, passar pelo processo de digestão, chegar ao intestino e ainda continuam sendo alergênicas. Né? Gorduras, muito pouco descrito na literatura, né? A não ser que a gordura tenha uma contaminação com proteína, que talvez pudesse acontecer na indústria. Né? Carboidratos, a gente já falou, quando estiver ligado à proteína, e aditivos, que é o cliente ele se liga muito nisso, né? Ele acha que é o corante, ele acha que é o conservante, o palatabilizante. Na verdade, os aditivos, eles são moléculas muito pequenas, então, falando em alergia alimentar, os aditivos eles não têm tanto potencial de causar uma reação alérgica. Porém, os aditivos podem causar o quê? As intolerâncias, né? As gastroenterites, as reações imediatas, geralmente não alérgicas, mas reações de indigestibilidade. Né? Esse é o papel principal do aditivo, né? Não numa alergia, mas numa intolerância alimentar. Um conceito que a gente tem estudado, tem visto com mais frequência ser publicado, né, recentemente, é o conceito que na medicina já é conhecido há bastante tempo. Na veterinária a gente está lidando ainda nos primórdios com isso, a gente ainda não sabe a importância disso, mas é algo que faz a gente parar para pensar, né, nos nossos pacientes, é o conceito de reação cruzada ou reatividade cruzada. O conceito basicamente ele se refere ao seguinte: diferentes alimentos podem ter alérgenos em comum, podem ter epítopos, né, ou pequenas estruturas que são similares entre si. E essas pequenas estruturas, elas podem também induzir, né, uma reação alérgica que a gente não esperaria. Então, né, o exemplo aqui desse quadrinho, ele está mostrando que a gente tem salsão, que é o aipo, né, cherry, que é a cereja, e pólen. Né? Então, teoricamente, né, a gente vê que a estrutura molecular desses 3 alimentos, que são alimentos, a princípio, diferentes, né, se a gente pensar no fenótipo, né, na característica desses alimentos, mas estruturalmente esses alimentos possuem proteínas ou estruturas antigênicas em comum. Qual a importância clínica disso? A importância é,
Se você tem uma alergia a aipo e você de repente vai comer a cereja ou vai comer alguma coisa que tem uma estrutura parecida, você continua tendo a reação alérgica. Né? Então, apesar de ser um alimento diferente, ele continua induzindo reação alérgica, né, por ter a estrutura química similar. Isso tem sido cada vez mais estudado, né, em veterinária e em medicina já se tem muito conhecimento. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que é alérgica a peixe, ela pode ter reação a crustáceo, por esse conceito, a amendoim, a outros grãos, a leite bovino, a leite de outras espécies, né? A pólens com alimentos. Então, o alérgeno inalado muitas vezes pode fazer reação com o alérgeno ingerido. Olha como uma coisa complexa. Né? E em veterinária a gente tem alguns trabalhos que comprovam, né, essa estrutura química, né, só que o que a gente vê nos trabalhos, mas clinicamente isso vai trazer problema? É isso que a gente não sabe. Tá? Quimicamente tem similaridade, agora clinicamente vai induzir problema? Não sei. Né? Esse é o ponto triste da questão. Né? Então, esse trabalho aqui de 2016, ele comprovou, né, que havia, né, em cães, né, que eles conseguiram ver que alérgenos presentes na carne bovina também estavam presentes no leite bovino, alérgenos presentes na carne bovina também estavam presentes na carne de carneiro. Tá? Então, e isso veio dar um banho de água fria na gente. Por quê? Porque durante muito tempo a gente usou carne de carneiro para fazer dieta. Né? Quando fazia dieta caseira, vamos fazer carne de carneiro com arroz integral, durante muitos anos, porque a gente achava que a carne de carneiro era uma carne diferente, inédita, né, para o nosso paciente. Aí o trabalho mostra que carne de carneiro e carne de boi tem similaridade antigênica, tem algumas substâncias em comum, quer dizer, o bicho é alérgico à carne bovina, você vai dar carneiro, pode ser que ele não melhore nada. Né? Então veja, pode ser, a gente não tem como comprovar. A gente sabe que quimicamente existe, mas clinicamente a gente não tem como fazer essa comprovação. De qualquer forma, deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Literalmente com a pulga atrás da orelha. Né? A gente fica na dúvida, mas eu vou usar carneiro ou não vou usar carneiro? Né? Então aqui um exemplo dessa questão da reatividade. Né? Essa foto, gente, é de um animal típico resposta T-Helper1. É uma resposta crônica, pele grossa, espessada, né? Só para aproveitar a foto aí. Então vamos lá, eu tenho um cão, esse cão aí, vamos dizer, ele tem uma dieta, ração, que a ração tem basicamente frango e milho como ingredientes principais, tá? Aí você pensa, puxa, então eu quero fazer uma dieta, vou trocar os ingredientes, fazer algo inédito, vou colocar peixe e batata, tá? Durante um período de 2 meses. Aí o cliente volta, fez direitinho, fez o peixe, fez batata, né? O bicho não melhorou em 2 meses, tá? E aí o que a gente pensa? Bom, primeiro, ou ele não tem dermatite trofoalérgica, não tem hipersensibilidade alimentar, pode ser, né? Ou será que frango e peixe poderia ter uma reação cruzada? Ou será que milho e batata poderiam ter reação cruzada? É algo que a gente não espera, concorda? Porque frango e peixe, por exemplo, tem origens, a princípio, né, muito diversas, né? Então a gente fica estranhando isso. Será que isso é possível? E vejam só, né? Em 2018 foi feito um estudo que comparou que existia uma reatividade da IgE sérica em cães entre proteína de peixe e proteína de frango. Quer dizer, por mais esdrúxulo que isso pareça, né, existe alguma similaridade. Então 3 alérgenos foram encontrados em comum entre o frango e o peixe, que é a parvoalbumina, a enolase e a aldolase. Então, essa reação cruzada que eles encontraram era uma reação in vitro, no laboratório, entendeu? Agora, o que a gente não sabe é, será que em vivo isso vai prejudicar? É aquela história, você faz a dieta baseada na troca de alimento, o bicho não melhora, você fica na dúvida se isso foi um ponto importante. Opa! Então, como eu disse, na medicina, os médicos já têm isso mais ou menos determinado e conhecido, então tem até estatísticas já fechadas, né? Esse é um folder da ASBAI, Associação Brasileira de Imunologia, Alergologia, em que ele mostra, né, se você é alérgico a grão, como trigo, você tem 20% de chance de ser alérgico a cevada. Né? Se você é alérgico a peixe, como o salmão, você tem 50% de chance de ser alérgico a outro peixe, como por exemplo, como atum.
tá? E vejam, frutas, né? Fruta não causa alergia. Não causa alergia, olha só. Se você for alérgico a melão, você tem 90 e poucos por cento de chance de também ser alérgico a melancia, banana e abacate. Olha só. Né? Bom, então como que a gente causa a reação alérgica? Normalmente, esse cão ou esse gato tem que ingerir o alimento cronicamente. Né? Também não é porque ingeriu hoje o frango começa a reação. Né? Normalmente é um contato um pouco mais crônico com esse alimento. A partir desse contato, ou a gente vai desencadear uma resposta T-helper 2, que é a resposta IgE, ou uma resposta T-helper 1, que é uma resposta celular, ou uma resposta mista envolvendo aí, né, os dois parâmetros do nosso sistema, dos nossos linfócitos, né, T-helper 1 e T-helper 2. Por exemplo, essa cadela aqui, que é um caso da professora Rita Carmona, é uma cadela que ela desenvolvia urticária. Essas lesões que vocês estão vendo nas fotos são lesões do tipo urticária. Essas lesões surgiam de uma forma abrupta, né, de uma forma aguda. A cachorra tinha prurido com essas lesões e quando foram verificar, fazer as exclusões de insetos, artrópodes, enfim, era associado com o alimento. Mas isso não é muito comum, tá? Esse caso aqui, por exemplo, é um caso meu. Né, para vocês terem uma ideia, esse cão, acho que era uma fêmea, se eu não me engano, já faz um tempo. Essa cadela, ela fazia essas reações urticariformes com melão. Acredite se quiser. Quando a cliente me falou, ela come melão, ela fica com uma reação alérgica. Eu falei, estranho, né? De um primeiro momento eu duvidei, né? De um primeiro momento eu falei, não, acho que não pode ter muita reação com isso, né? Aí, você sabe que a gente foi fazendo as exclusões, fez dieta hipoalergênica, depois foi fazendo desafios, e toda vez que a cachorra comia melão, ela desencadeava, né? Uma reação do tipo 1, uma reação imediata ao melão, tá? Então, existe. Bom, por que nem todo mundo é alérgico, né? Porque alguns indivíduos são alérgicos. Na verdade, a gente tem um mecanismo de defesa, né? A gente tem mecanismos de proteção, que é o mecanismo mais importante, é o mecanismo de tolerância oral. A tolerância oral, ela na verdade é uma resposta do nosso sistema linfóide associado ao intestino, que é o sistema GALT, né? Um animal saudável, ele tem um sistema GALT eficaz, ele não desenvolve alergia, porque na verdade ele tem um predomínio de linfócitos T regulatórios, são esses T-reg que vocês estão vendo aqui embaixo, ou seja, não é um predomínio nem de T-helper 1, nem de T-helper 2, é um T-reg, regulador, o próprio nome está dizendo. E esse é um linfócito que não vai ter uma resposta de agressão frente a um alérgeno, tá? Então, além, né, do GALT, a gente tem a própria mucosa, a barreira mucosa, o epitélio, né, bem estruturado, a adesão entre as células epiteliais, as enzimas presentes, né, na mucosa digestiva, a presença da imunoglobulina A, a IgA é uma imunoglobulina de defesa, não participa da doença alérgica, né? O próprio muco, que impede um contato maior com os alérgenos, o peristaltismo, o movimento intestinal, a digestão, tudo isso é mecanismo de defesa natural. Então, esses mecanismos de defesa, imuno ou não imunológicos, eles, ou inespecíficos, eles são mecanismos importantes, né? Senão todo mundo, né? Vou comer peixe, vou ter uma reação, porque é uma proteína diferente. Vou comer proteína de trigo, vou fazer uma reação, enfim. Por causa disso, a gente não tem reações tão comuns, né? Um outro ponto importante que a gente tem que discutir, né, é o que a literatura tem, né, muito recentemente também levado em consideração, é a questão do paciente atópico. Qual a relação entre o paciente atópico e alergia alimentar? Bom, clinicamente, né, a gente sabe que o paciente com dermatite atópica pura, né, stricto sensu, vamos dizer assim, ele é um paciente que tem, né, uma tendência, um quadro alérgico a pólen, a ácaros, né, a bolores, etc. E animais com alergia alimentar também, sem envolvimento, né, direto associado com atopia, eles também têm uma clínica muito parecida. Ambos fazem otite, ambos têm inflamação perilabial, periocular, tem bastante lambedura, inflamação podal, em região ventral, perianal. Clinicamente são pacientes idênticos, para dizer, né, em geral são muito parecidos, tá?
Então, a literatura, e a gente sempre questiona, mas será que são doenças diferentes? Então, hoje em dia existe, né, aquele raciocínio do tipo, existe o atópico em que o alimento é mais um alérgeno e o atópico em que o alimento não faz parte de todos os alérgenos possíveis para desencadear a doença, tá? Em porcentagem, quantos animais atópicos o alimento participa? Então, a literatura tem dados, né, mais antigos, de 2002, 2006, veja, 33%, 40%, 19% a 30%. Né? Trofoalérgeno é o alérgeno alimentar. Né? Então, é o que a literatura coloca. Né? Mais recentemente, depois eu vou mostrar esse trabalho, o trabalho do professor Marconi, né, e de um grupo do Paraná, eles provaram que não é tão baixo não, pode chegar a 70% até 80%, isso é muito importante. Né? A alergia alimentar sozinha, isolada, ela não é tão frequente, mas quando a gente pensa em a dermatite atópica associada com a alergia alimentar, aí a gente passa a ter uma gama grande. Aí como é que eu vou saber? Fazendo o diagnóstico, fazendo dieta de eliminação, usando, né, os alimentos hipoalergênicos que a gente tem disponíveis aí no mercado e fazendo alguns testes também que a gente vai falar sobre eles. Esse trabalho, né, de 2014, né, era um abstract, né, também do grupo, né, aqui de Curitiba, tá, em que eles avaliaram a eficácia de uma dieta hidrolisada de proteína de soja para o controle de prurido em animais atópicos. Então, de 28 animais com dermatite atópica, 9 minimizaram ou melhoraram o prurido com a dieta com proteína hidrolisada. Tá? Então, eles viram que 32% desses animais, desses 28 cães atópicos, tinham também a questão da alergia alimentar, tá? Em que a dermatite atópica deles poderia ser induzida por alimento. Isso fazendo apenas a dieta. Né? Então, aqui, né, eu adoro esse quadro, toda vez que eu vou falar dessas doenças eu mostro esse quadro, esse conjunto de fotos, porque é o que a gente vê na prática. Né? De um lado, eu tenho uma paciente que tem uma dermatite trofoalérgica. Do outro lado, eu tenho um paciente com dermatite atópica. Se a gente olhar clinicamente, né, as lesões são parecidas, a localização das lesões, a distribuição é muito parecida. Será que eu vou ver muito na prática alergia alimentar? Será que eu vou ter que usar bastante as rações comerciais para fazer os testes, né, de avaliação de alergia alimentar? Eu diria que sim. Tá? Se a gente pensar, né, se eu atender 100 cães no mês, né, por motivos quaisquer na minha clínica, talvez eu veja um cão com alergia alimentar. Se eu atender cães com problemas dermatológicos, talvez eu veja 5 em 100. Se eu atender cães com pruridos, pode chegar a 20. Cães alérgicos pode chegar a 25. E cães com dermatite atópica, o que os trabalhos falavam para a gente? Em média, 30%. Mas esse trabalho mais recente do professor Marconi mostrou que pode chegar até 80%. Então, apesar, né, se você pensar, né, de termos gerais, 1%, 1%, vai demorar muito para atender um cão ou um gato com alergia alimentar, né, você vai achar que é pouco. De qualquer maneira, a alergia alimentar é um diagnóstico muito importante e diferencial para animais que tenham prurito. Né? Então, mesmo tendo uma casuística não tão elevada, o alimento muitas vezes participa. Então, descartar a alergia alimentar, fazer dieta hipoalergênica, dieta de eliminação, é parte constante, frequente de uma avaliação diagnóstica completa. A gente, na dermato, a gente faz isso corriqueiramente. Em termos de idade e raça, a gente sabe que a alergia alimentar é uma doença mais frequente em animal jovem, né? Animais até 1 ano, 2, 3 anos de idade, esse é o grupo mais afetado, mas ela pode aparecer em outras faixas etárias também. Né? E raça, gente, olha os nossos amiguinhos aí embaixo. Né? Esses são os cães que a gente mais atende com alergia alimentar. Então a gente está vendo Shih Tzu, York, Pug, Bulldog francês, dos cães grandes do Labrador, o Golden. Quer dizer, esses são também, se você parar para olhar e pensar, são cães que têm bastante o quê também? Dermatite atópica. Né? São cães que têm muita casuística de dermatite atópica. Clinicamente, o que faz a gente pensar, né, em dermatite trofoalérgica, alergia alimentar? Bom, é um bicho que coça,
é um bicho que tem prurido, né? Esse prurido é importante, né? Tem graus de sensibilidade variável, ele é perene, né? Ele é crônico, tá? Ele normalmente é intenso e tem animais com ou sem lesão. Né? No início, aquelas respostas, principalmente T. helper 2, são respostas que às vezes tem prurido, mas o bicho nem sempre tem muita lesão. Com a evolução, muitas vezes vai migrando para a resposta T. helper 1. Tá? E aí a gente vai vendo mais lesão. Mas existem pacientes que têm prurido, porém a gente não vê lesão nenhuma. Isso é possível no início do quadro. Aqui eu já mostrei essas fotos, né? Animal com queilite e pododermatite. Esse animal tinha, né? Acho que já não deve mais estar viva, faz muito tempo. Ela tinha um quadro de dermatite trofo-alérgica associada com derivados de leite. Cada vez que ela comia queijo, ela manifestava esse tipo de reação. Esses cães, né, apresentavam reações perianais, né, prurido anal. Né? Veja, claro, talvez não seja o quadro isolado, né, mas o prurido anal, o prurido perianal, ele faz a gente pensar também em alergia alimentar. De qualquer forma, não é exclusivo, né? A gente não pode olhar isso e falar, deve ser alimento. Pode ser alimento, existe uma chance. Né? Essa pug tinha uma história crônica de prurido, principalmente onde vocês estão vendo a pele mais escurecida, que é aqui nas axilas, aqui na região inguinal, né? Então tinha prurido, hiperpigmentação, fazia muita malacesiose secundária, tá? Então aqui o que a gente tá vendo, né? Na verdade essa cachorra ela passou por uma dieta, né? A gente suspeitou de alergia alimentar, o tutor preferiu aqui fazer uma dieta caseira, né? E o bicho melhorou, assim, incrível, né? Tem depois as fotos, acho que estão mais para frente, né? E uma resposta fantástica com a mudança de dieta, tá? Aqui quadros mais crônicos, né, eczematosos, isso infelizmente, né, isso é rotina, a gente vê isso com muita frequência, né, essa otite eczematosa, hiperplásica, estenosante. A otite é uma parte bem importante, tá? Alguns animais com alergia alimentar têm só otite, às vezes não tem manifestação em outras áreas do corpo. Lesão podal, interdital, de lambedura, edema, isso é também clássico, né? Eritema bem extenso, né, em região ventral. Aqui mais lesão podal. Aqui também. Queilite, né, inflamação labial. Né, e nos gatos. Né? Os gatos eles... bom, alergia alimentar vai ser um diagnóstico mais difícil, porque muitas vezes envolve a mudança de alimentação do gato. O gato geralmente não aceita a mudança de alimentação. E os gatos, né, eles são grandes desafios aí a questão de prurido. Os gatos respondem em termos de alergia com padrões: prurido cabeça e pescoço, dermatite miliar, alopecia simétrica, complexo granuloma. Mas, né, o que a gente tem mais citado em literatura é que o prurido cabeça e pescoço ele é o padrão mais frequentemente associado com a alergia alimentar. Então aqui eu tenho um gato com alopecia simétrica, esse com uma lesão eosinofílica, labial, úlcera eosinofílica, esse com prurido cabeça e pescoço, que a gente poderia pensar em qualquer coisa de primeira mão, esporotricose, neoplasia, micobacteriose, mas não em alergia, mas era alergia alimentar. O gato, como já é falado, né, como já é dito, o gato não devia poder coçar, né? O gato ele não coça, ele se mutila, né? Aqui uma outra gata com quadro de lesões eosinofílicas em abdômen. Um outro gato com quadro eosinofílico em região de mento, né, o fat chin, ou queixo gordo. Um gato com prurido cervical, exclusivamente cervical. Um outro com prurido em região mentoniana e cervical ventral. E um gato com lesões miliares, né, o padrão miliar de pápula e crosta em cabeça. Então, lembrando, esses padrões não são específicos de alergia alimentar, eles aparecem com dermatite alérgica picada de pulga, dermatite atópica e com outras doenças, às vezes, que nem são exatamente de origem alérgica. Então, além das manifestações clínicas cutâneas, a gente pode ver também manifestações gastrointestinais. Eu diria que em gato a gente tem um pouco mais de casuística nesse aspecto, né? Então, muitos gatos com alergia alimentar, eles também têm vômito crônico, diarreia,
Cães, em média, 10, 15%, né? Não é tão frequente como os gatos, tá? Mas quando a gente tem um paciente com quadro cutâneo e quadro gastrointestinal, a gente também acaba suspeitando um pouco mais de alergia alimentar. O diagnóstico tradicional da alergia alimentar é através da mudança de alimentação. A alergia alimentar é uma doença conhecida há mais de 100 anos e desde então ainda o diagnóstico padrão é a troca da dieta, a mudança da alimentação, né? Para fazer essa mudança de alimentação, para escolher uma nova alimentação, a gente tem que ser bem detalhista na anamnese, a gente vai elencando, né? Elencando todos os alimentos que esse animal recebe, né? E durante um período, aí por volta de 6 a 8 semanas, a gente promove uma mudança com uma nova dieta e observa o que acontece depois desse período. Tá? Então, o que esse trabalho está mostrando, né, o que esse gráfico está querendo mostrar para a gente é que se você realizar dietas por um período de 8 semanas, você consegue atingir o diagnóstico em mais de 90% dos animais suspeitos. Então, por questões, né, de comprovação científica, a gente escolhe geralmente 8 semanas. Tá? Para gatos, idem. Né? Se a gente olhar aqui no 8, a gente vai ver que mais de 90% dos gatos com alergia alimentar são diagnosticados quando a gente faz a dieta por um período de 8 semanas. Então, em geral, a gente pede 8 semanas para o tutor. É bastante? Né? Não é demais, mas é um tempo longo. Né? Vocês vão ver que fazer dieta não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão prática, né? Para muitos clientes isso é um transtorno, mas enfim, é o que a gente usa como método diagnóstico principal, tá? O que é estatisticamente comprovado. E aí tem vários tipos de dieta, né? Tem a dieta caseira, né? A dieta caseira ela é uma dieta, muitas vezes o tutor já cozinha para o próprio animal, ou ele tem tempo, ele tem disponibilidade, ele prefere fazer uma dieta caseira. É aquele tutor que geralmente, né, ele culpa a ração, ele acha que a ração tem uma química negativa, tem os corantes, enfim, né? Então, quando o tutor prefere, a gente indica a dieta caseira, ela tem que ter uma proteína e um carboidrato para cão e para o gato uma proteína, né? A ideia é colocar uma proteína que o bicho não tenha recebido ou nunca tenha visto na vida. Né? Então, proteínas mais exóticas, então rã, cavalo, que aqui no Brasil a gente não tem, essa opção suíno, né? Pode ser uma opção. Né? Não é tão fácil fazer isso, principalmente quando o animal é muito grande. Né? Quando o cachorro é muito grande, eu tento desencorajar o cliente, porque eu acho que vai ficar muito problemático fazer esse tipo de alimentação. Tá? E de carboidrato a gente coloca arroz integral, ou batata, às vezes mandioca também poderia ser. Existe a segunda opção, que é a dieta ração, mas com uma seleção de proteína. A gente tem poucas rações comerciais que tem uma proteína isolada. Então vem no mesmo raciocínio. Ele nunca comeu peixe. Tá, então vamos fornecer uma ração exclusiva em peixe. Pode ser um caminho também. Lembrem-se que existe aquela história da reação cruzada, que a gente não tem como avaliar isso antes de começar a dieta. Tá? Então, diretamente, pelo menos, a gente não tem. Okay? A vantagem da ração é que ela é equilibrada, né? Ela é balanceada, tá? Mas eu preciso encontrar uma ração com restrição de proteína. Seria esse o objetivo. E o que a gente mais tem, né, atualmente no mercado, que a literatura também tem citado, né, o que a gente também gosta mais de trabalhar, são as rações com proteína hidrolisada, quer dizer, ração comercial, né, balanceada, mas em que a proteína foi quebrada a fragmentos menores que 10 mil Dalton. Por quê? Porque quando a proteína é menor, lembra, quando a gente falou, proteína é uma substância grande, uma molécula grande que induz, né, um estímulo maior do sistema imune. Então a ideia é a indústria quebrar essa proteína através de uma reação enzimática em cadeias menores e com isso a gente ter menor disparo de reação alérgica. Tá? Existem várias no mercado, né, e aí, né, a gente tem que em breve lançamento, né, a fórmula natural VetCare hipoalergênica. Mais para frente eu vou mostrar um trabalho, um ensaio que eu fiz com essa ração para vocês, né, terem uma ideia de como que ela funciona. Ela é de frango hidrolisado, tá? E a proteína aqui tem menos de 2 mil Daltons, o que é um tamanho bem interessante, tá?
Alguns trabalhos falam que a dieta hidrolisada ela só deveria ser usada em pacientes que não sejam alérgicos aos componentes individuais, mas isso é muito difícil da gente saber. A gente vai saber justamente quando a gente faz a dieta, né? Então, saber isso antes da dieta, a gente teria que fazer alguns testes, isso nem sempre é muito prático, tá? Então, mas a gente sabe que a hidrólise é um mecanismo bem interessante, porém, ela não abrange todos os nossos pacientes, mas a gente gosta muito de trabalhar com a proteína hidrolisada de qualquer maneira. Então aqui, não importa pegar rã, pegar cavalo, pegar suíno, avestruz, o que me interessa é a proteína que pode ser comum, pode ser frango, soja, mas uma proteína que foi quebrada em partículas bem menores para ter menor indução de resposta alérgica. Então, o sistema, né, de hidrólise, ele pega uma proteína inteira, as enzimas vão quebrar essas proteínas em partículas menores, geralmente menor que 3.000 Daltons, é o ideal, né? Quando a gente tem partículas menores, a gente não consegue degranular mastócitos, né? A degranulação de mastócito envolve pelo menos 2 moléculas de IgE por uma proteína grande. Quando a gente tem uma proteína menorzinha, uma estrutura menor, a gente não consegue fazer essa degranulação. Então veja, né? Proteínas pequenas, elas não conseguem unir 2 moléculas de IgE, consequentemente a gente não tem a liberação de histamina e de substâncias vasoativas pelos mastócitos. Aqui é a nossa paciente, que eu já tinha comentado, que a cliente optou por uma dieta caseira, e olha aqui, né? Ela ficou muito boa. Só que aquela história, que eu conversei com a cliente e falei, agora a gente tem que fazer um desafio, a gente tem que dar a alimentação anterior para ver se ela melhora, né? A cliente não quis. Ela falou, não, agora que eu deixei ela boa, eu não vou fazer um desafio. E ela quis manter a cadela numa dieta caseira. Isso não está certo, né? É uma dieta desbalanceada. Você precisa procurar um nutrólogo, se você quiser manter, para tentar dar uma, né, melhorada aí nessa dieta, né? Nossa, que bonitinho, né? Melhorou bastante, né? Então, comparativo, né, dieta caseira, dieta comercial, cada um tem a sua vantagem, cada um tem a sua desvantagem, né? Então, a dieta caseira não tem aditivo, ela é de bom sabor, você tem um controle sobre a fonte de proteína e tem uma diversidade de proteína que você pode trabalhar, né? A dieta comercial, ela é bem prática, não há dúvida, ela é balanceada e o proprietário, geralmente, ele adere mais porque é mais prático, né? As desvantagens da caseira é ter que preparar animal grande, como eu falei, né? Bacia e bacia de comida fica muito difícil, tá? Ela não é balanceada, por umas 8 semanas não é um problema tão grave, mas, né, se o cliente quiser continuar, vai ser problema no futuro, tá? E o custo, geralmente, a hidrólise tem um custo elevado, a dieta caseira, com uma proteína diferenciada, pode ter um custo alto também, então isso é bem variável entre as duas alimentações, né? A questão do aditivo, eu coloquei como desvantagem, mas como eu falei, o aditivo causa mais intolerância, né? Não é tanto incriminado na reação alérgica, tá? E algumas rações, às vezes, podem ter contaminação. Isso acontece, né? Outras proteínas, aquela ração era exclusiva de peixe. De repente, houve uma contaminação com outra proteína. O quanto isso tem relevância, a gente não sabe, tá? Bom, e aí, tem teste? Eu quero fazer teste, aquele cliente quer fazer teste. Tem teste para a gente trabalhar, para dar o diagnóstico da alergia alimentar? Então, veja, não há teste comprovado para alergia alimentar. Eu digo teste de laboratório ou teste cutâneo. Eles não são indicados para o diagnóstico de alergia alimentar. Eles têm um outro objetivo que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, testes em vivo são testes que a gente faz na pele do animal, né? O mais usado recentemente é o prick test, ou teste da puntura, tá? Ele avalia as reações imediatas. Lembra? As reações TRLT2, as reações do tipo IgE. Então, basicamente, você coloca vários alérgenos diferentes, né? Vários alimentos diferentes na pele do indivíduo, e em seguida você vai, né, com um puntor, né, que é uma agulha especializada, você vai perfurar essa pele, permitindo que o alérgeno seja introduzido, tá? Em minutos você vai ver se tem algum tipo de reação, né? Então, ela avalia as reações do tipo IgE, que é muito importante para o ser humano. Em veterinária, alguns cães têm resposta a IgE, alguns gatos,
né? Porém, muitos têm uma reação mista ou mais tardia. Um outro teste em vivo que existe é o PET teste, né? Ou o teste do retalho, né? O PET teste, ele avalia a reação tardia. Esse é para as reações do tipo T-helper-1, tá? Que envolvem linfócitos. Basicamente, você vai pegar extratos de alimentos, vai colocar nesses contensores, né? Esse extrato de alimento com uma fita adesiva, ele é aderido, ele é encostado na pele do animal, na pele já tricotomizada. Você faz uma bandagem, deixa esse animal 48 horas, 72 horas com a bandagem, volta em 48 horas. Né? Então veja, ó, trigo, né? Aqui ovo, soja, suíno. Aí volta, né? Em 72, 48, 72 horas, você tira as bandagens e você observa o que deu reação positiva. Né? Então, por exemplo, aqui, aparentemente foi o frango, né? Foi o mais importante, né? Eu acho que frango, se eu não me engano, aqui também é frango e aqui parece ser carne de boi, tá? Então, veja, não é para dar o diagnóstico, tá? Ele avalia as reações tardias, ok? Mas a grande vantagem destes testes é que esses testes, o valor negativo, o que dá negativo, tá? Então, por exemplo, a soja deu negativo. O negativo, ele é verdadeiramente negativo. Ó, o valor preditivo negativo, né, ele é 100%, né, de confiabilidade. Tá? Então, quando eu falo por esse teste que não tem alergia à soja, não tem alergia à soja mesmo. Então, a ideia desses testes é você pegar os negativos e utilizá-los como ingrediente de uma dieta de manipulação que você vai fazer para eliminação. Tá? É nesse sentido. Não dá para olhar esse teste e falar, deu positivo ao frango. É alergia ao frango. Não dá para fechar dessa forma. Tá? O que vale nesse teste é o negativo, não o positivo. Então, o trabalho que eu falei recente, né, do professor Marconi, de 2022, ele que foi publicado, o professor Marconi, né, e Giuliani e outros veterinários, ele combinou tanto o teste da puntura quanto o teste PET para o diagnóstico de alergia alimentar em cães com prurido crônico. Então, o que ele constatou? A combinação dos testes rápidos e tardios permite selecionar ingredientes para você escolher uma dieta. Tá? Mas você não deve usar esses testes para fechar o diagnóstico de alergia alimentar. Então, né, como é que fecha o diagnóstico? Tem que trocar a alimentação. Tá? Isso que a gente já tinha abordado anteriormente. Por que alguns animais não melhoram depois da dieta? N fatores, né? Que entra aí diagnóstico diferencial, outras doenças, ele tem a dermatite atópica não induzida por alimento, é uma outra doença alérgica, é uma outra doença, e eu pequei aí no diagnóstico, pode ser, né? O proprietário, eu diria que isso aqui é o ponto mais crítico, né? O tutor, o proprietário, né? Muitas vezes ele adiciona um alimento por conta própria, acabou a ração, é um domingo à noite, ele vai dar o que ele tem na geladeira, o bicho está acostumado com petisquinho, né, com teco de alimento da mesa, a gente de tecoterapia, né? Aí esse tutor continua com a tecoterapia, quer dizer, né, é confuso, tá? Mas é o material que a gente tem para lidar no dia a dia, né? A escolha dos ingredientes não foi adequada, é uma culpa nossa. A dieta hidrolisada não foi hidrolisada o suficiente, aquele tamanho de hidrólise, ela ainda é grande para aquele paciente e ainda induz reação alérgica. Né? Dietas contaminadas, tipo, a dieta era para ter peixe exclusivo, mas ela tem peixe-ave, era para ter proteína bovina, ela tem proteína bovina e tem ave, ou tem peixe. Né? Lembrando, essas pequenas contaminações podem acontecer, a relevância a gente não sabe, mas que cria uma outra dúvida na nossa cabeça, acaba criando. Então aqui a gente tem, né, um trabalho daquela linha que eu falei de pesquisa, né, de discrepâncias entre os ingredientes da ração e os que estão descritos na embalagem. Né? Então, nesses trabalhos, isso aqui são vários trabalhos, né, onde cada autor pesquisou um número de dietas. Então, por exemplo, né, vamos pegar esse trabalho aqui do final. Então, 12 rações foram pesquisadas. Tá? Na coluna em vermelho é a porcentagem de ingredientes que havia na ração, mas não estava na embalagem. Né? Então, veja, chegou a 80%.
Em roxo, a coluna lilás aqui, é a porcentagem de ingredientes que estavam faltando, né? Quer dizer, na embalagem falava que tinha, mas na avaliação da dieta não tinha. Então, é aquilo que eu falei, né? Então, dessas em vermelho, pode haver contaminação, tá? O que a gente não sabe é se isso tem importância clínica ou não. Porque são, às vezes, né, quantidades muito ínfimas de alguma outra proteína. E aí, né, no ano passado, eu fui convidado pelo grupo da Admax, né, da Fórmula Natural, para gente, que eles, né, estão lançando uma ração de linha hipoalergênica, para a gente avaliar como que isso teria resultado em alguns pacientes com doença alérgica cutânea, né? Então, a ração, né, ela se chama Fórmula Natural VetCare hipoalergênica, tá? Ela tem uma versão apenas para cães, no momento, e é para o diagnóstico de alergia alimentar, diagnóstico de hipersensibilidade alimentar. O que a gente fez? A gente trabalhou com um N de 10 cães, tá? 5 cães tinham raça definida, 5 cães não tinham raça definida. A gente ofereceu a dieta durante a empresa, né? Forneceu a dieta por um período de 60 dias, né? Desses 10 tutores, 9 seguiram o protocolo direitinho até a última etapa, até o final, tá? E a gente conclui que a gente observou que desses 9 animais, né, que a dieta seguiu corretamente até o final, 4 cães tiveram melhora acima de 70%. Então, provável, não posso confirmar, vocês já vão entender por quê, provavelmente, né, esses cães tinham realmente um componente alimentar na sua alergia e a ração conseguiu, né, trazer uma melhora clínica para eles. Eu só não consigo confirmar por quê. Imaginem que nenhum desses tutores quis fazer o desafio, quis fazer a exposição provocativa, quer dizer, melhorou com a fórmula natural, eles não quiseram, eles gostaram tanto da ração, que teve uma ótima palatabilidade, a pele do bicho melhorou tanto, que eles não quiseram dar o alimento antigo. E eu não tinha como forçar isso, né? Eu falava, mas era interessante fornecer, aí que a gente fecharia o diagnóstico. Mas esses clientes não quiseram. Ah, isso é a realidade, é o dia a dia, né? E tem outro detalhe também, alguns tutores não seguiram o protocolo, tá? Poucos, mas teve gente, por exemplo, que jogou frango no meio, né? Ou comprou carne de boi, deu no meio, quer dizer, teve gente que fugiu, mas é o que é tutor, é proprietário, não era cachorro de canil, é cachorro de cliente, tá? Outros fatores também que a gente tem que levar em consideração, por que os outros 5 animais não melhoraram? Por N fatores. Ou eles tinham dermatite atópica não induzida por alimento, ou o tutor ficou dando outros alimentos, ou, vamos dizer, apareceu uma pulga ou carrapato no meio da história. Tudo isso é variável que a gente vê, né? Ou o cliente ficou dando tequinho de comida na mesa, é aquela história, né? Cliente é cliente, tá? Então, a gente quis fazer um trabalho realmente pé no chão, com animais de proprietário, para ver como que a ração teria o seu resultado. Eu fiquei contente com o resultado, acho que 4 em 9, eu acho realmente um resultado bom, tá? Não fechamos, mas o resultado clinicamente foi muito bom, né? Essas fichas a gente passava, a gente fazia nos retornos, né? Então, quando o cliente voltava, a gente fazia 2 retornos com 30 a 60 dias. Quando o cliente retornava, a gente questionava primeiro a avaliação do cliente em relação a prurido, para ele dar uma nota, né, de prurido, de melhora ou não, qual a porcentagem que ele achava de melhora, se ele estava satisfeito ou não, e também havia uma avaliação nossa, né, o quanto eu achava que o paciente tinha melhorado, e a gente fazia uma média para chegar ao valor final de resposta. Aqui é um exemplo de uma ficha, né, que em todos os dias de visita a gente avaliava as lesões e colocava, né, de acordo com a quantidade de lesões ou tipo de lesão, a gente dava aqui um parecer qualitativo. Então, por exemplo, pápulas estavam ausentes, né? Colarinho epidérmico tinha uma quantidade discreta em abdômen, crostas tinha uma quantidade discreta em membro pélvico, edema era moderado em pavilhão. Então, eu ia fazendo essas avaliações a cada visita desse paciente. E aqui a gente tem, né, algumas imagens de bom resultado, né? Essa cadela, ela tinha um quadro recidivante de otite, piodermite, lambedura podal, né? Ela foi mais uma das clientes que o cachorro melhorou muito, mas na hora
né, Tiago, você tem que fazer o desafio agora, né? O cliente não quis fazer o desafio, não quis voltar à alimentação anterior, né? Mas, né, clinicamente, ela ficou tão feliz, falou, nossa, faz anos que eu tento trazer uma melhora para o meu animal e não consegui, né? E olha, com a VetCare, o resultado foi bem interessante, tá? Aqui é uma outra paciente, né? Olha só que interessante, né? Ela tinha essas áreas de alopecia crosta, muita piodermite recidivante também. A pele ficou maravilhosa, né? Maravilhosa, tá? Coisa que ela não conseguia ver há muito tempo e com alguns outros protocolos diferentes. Enfim, é isso que eu teria para passar aqui para vocês, né? Eu queria mandar um abraço e agradecer aqui tanto a empresa Admax como também a empresa, né, VetSmart. Abraços, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana Fragoso Rentas, eu sou médica veterinária e tenho mestrado na área de nutrição em cães e gatos e atualmente eu trabalho como analista de treinamento técnico da Admax. E hoje eu estou aqui para contar uma novidade para vocês. Então, a Fórmula Natural está fazendo um novo lançamento essa semana lá na Pet South America e esse lançamento é a nossa nova linha Fórmula Natural VetCare. A Fórmula Natural VetCare é uma linha de alimentos coadjuvantes formulados por médicos veterinários sobre os principais conceitos da nutrição avançada de cães e gatos enfermos que necessitam de algumas necessidades especiais. Todos os alimentos da nossa linha, eles contêm carne fresca, né, exceto o alimento hipoalergênico, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o porquê, mas a palestra do professor Paulo, ele já fez alguns questionamentos sobre isso, né? Não possuem nenhum ingrediente transgênico, né, os nossos alimentos da linha, e essa linha possui um amplo portfólio, que atende as principais enfermidades, é uma linha que atende tanto cães quanto gatos, e também uma linha que possui alimentos secos e úmidos. É importante ressaltar que todos os alimentos dessa linha possuem 100% de garantia. Bom, aprofundando um pouquinho mais agora, eu vou mostrar geral, né, quais são os alimentos da nossa linha que compõem o portfólio. Então, nós temos um alimento de obesidade para cães, que é dividido em diferentes portes, né? Então, a gente tem porte mini, pequeno, médio e grande, e também possui uma opção de alimento úmido. O alimento de osteoartrite, que é de porte único, é formulado para cães. Um alimento renal, o alimento renal ele é dividido, né? Tanto um alimento formulado para cães, quanto um alimento para gatos, e também possui alimento úmido para ambas as espécies. O nosso alimento de recuperação, ele é um alimento coadjuvante, formulado, pensado para atender aqueles animais que passam por algum momento crítico, né, como, por exemplo, pós-trauma, pós-cirúrgico, entre algumas outras enfermidades. Então, ele é um alimento úmido que atende tanto cães quanto gatos, e ele tem uma textura adequada, né, que pode ser utilizado para facilitar a alimentação enteral, né, então passar o alimento via sonda. Também temos um alimento urinária, que é um alimento formulado para gatos, e ele tem como objetivo prevenir recidivas de urólito, tanto de estruvita quanto de oxalato de cálcio. E nesse alimento também a gente tem a opção seca e a opção versão úmida. E por fim, mas não menos importante, né, pensando em tudo que foi abordado hoje no treinamento do professor Paulo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas características e benefícios do nosso alimento hipoalergênica, né, que é um alimento que é formulado para cães e possui tanto a versão para porte mini pequeno quanto médio e grande. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho das características e dos benefícios do nosso alimento Fórmula Natural VetCare hipoalergênica. Então, esse é um alimento coadjuvante que ele é indicado para auxiliar no tratamento das reações adversas ao alimento, como a hipersensibilidade e a intolerância alimentar. E como que esse alimento, Fórmula Natural VetCare hipoalergênica, ele pode colaborar, né, para o tratamento dessas reações adversas ao alimento? Então, uma das características, né, a diminuição do potencial alergênico do alimento através de uma formulação contendo uma fonte única de carboidrato e proteína hidrolisada de baixo peso molecular. Além disso, o nosso produto, ele não possui ingredientes com glúten. Então, aqui destacando na composição básica do nosso produto, a gente pode ver que a fonte única de proteína é a proteína hidrolisada de frango e o carboidrato é de mandioca. Além disso, esse alimento oferece cuidados para a pele e pelagem, porque ele tem associação, né, de proteínas de alta qualidade, alta digestibilidade, fontes de ômega 6, ômega 3, né, EPDH principalmente, vitamina A, biotina e zinco, que vão ser extremamente importantes para a manutenção da barreira cutânea e qualidade da pelagem.
Então, aqui, mais uma vez ressaltando que a fonte de proteína hidrolisada é uma fonte rica em aminoácidos essenciais e de alta digestibilidade. A gente também possui um óleo de aves, que é fonte de ômega 6, ácido graxo araquidônico, óleo de salmão, que é fonte de ômega 3, assim como a linhaça e a biomassa de microalgas Schistoschitrium sp. E também é interessante destacar que o nosso produto, né, a junção de ácidos graxos do tipo EPA e DHA, mínimo, ele dá em torno de 2.500 miligramas por quilo. Além disso, a gente tem na formulação também ingredientes que vão favorecer a digestão e a absorção, né? Então, a gente sabe que animais que têm hipersensibilidade alimentar, eles podem apresentar tanto quadros cutâneos quanto quadros gastrointestinais e diminuir a absorção, né, e digestibilidade de nutrientes por conta disso. Então, a combinação de ingredientes de alto aproveitamento, fibras especiais e prebióticos, eles vão auxiliar, né, nesse favorecimento da digestão e absorção. Então, a gente tem na nossa composição levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, polpa de beterraba e fibra de cana-de-açúcar, que são fontes de fibras especiais. A gente também tem a parede celular de levedura, os frutooligosacarídeos e a inulina, que são fontes de prebióticos, que vão auxiliar aí nessa saúde dessa microbiota intestinal e, consequentemente, a saúde do trato gastrointestinal como um todo. Nosso alimento também possui antioxidantes naturais em sua composição, né, que vão auxiliar no combate aos radicais livres, além de auxiliar o combate, né, aos radicais livres no alimento, vão auxiliar também esse combate no animal, tá? Então, a nossa principal fonte aqui de antioxidante natural é o concentrado de tocoferóis. E agora vão algumas dicas, né, para o sucesso do tratamento, né, de animais que apresentam hipersensibilidade alimentar. É importante sempre fazer uma anamnese alimentar detalhada, principalmente para a gente tentar excluir possíveis alérgenos que são provenientes de petiscos também. É importante, né, não esquecer de questionar a respeito de todos os alimentos que o animal consumiu ao longo da vida dele, porque a gente precisa saber exatamente qual foi a fonte de proteína que ele consumiu para tentar não fornecê-la novamente, né? Porém, a gente não tem esse problema com o nosso alimento que possui, então, uma proteína hidrolisada, né, que vai evitar aí que o animal apresente hipersensibilidade. É importante ressaltar que a exclusão, né, da dermatite alérgica aplicada de ectoparasitas, a DAP, assim como a atopia, e os testes dietéticos de eliminação, eles vão ser fundamentais para o diagnóstico correto da hipersensibilidade alimentar. E o nosso alimento, né, fórmula natural VetCare hipoalergênica, ele pode ser usado como uma dieta de eliminação que vai auxiliar no diagnóstico da hipersensibilidade alimentar. Além disso, é importante reforçar para o tutor, né, que o paciente ele não deve comer nenhum outro tipo de alimento ou de suplemento alimentar durante a fase de diagnóstico, porque daí a gente pode, por exemplo, ter falsos negativos. Então, o animal não melhora, muitas vezes não é que ele não melhora por causa da alimentação, pode ser que ele esteja recebendo alguma fonte alérgena por fora, né, em forma de petisco. E é importante ressaltar também que após o início da dieta são necessários em torno de 6 a 8 semanas para que o animal apresente melhora dos sinais clínicos de hipersensibilidade. Então, é importante também a gente ressaltar isso para o tutor, para ele não desistir no meio do caminho, né? Começou a fornecer o alimento, não melhorou, 2 semanas depois, não melhorou, mas tem que ter paciência, tem que explicar que precisa ter paciência, que muitas vezes isso pode demorar um pouco mais, em torno de 6 a 8 semanas. Então, a hipersensibilidade alimentar é uma doença que não tem cura e que o tratamento ele deve ser mantido ao longo da vida do paciente. E a maior parte das diarreias crônicas, né, elas são responsivas à dieta de eliminação. E caso a utilização dessas dietas, né, elas não melhorem, né, esses quadros de hipersensibilidade alimentar, de diarreia causada pela hipersensibilidade alimentar, aí a gente tem que considerar outros diagnósticos diferenciais. Para saber mais sobre o resto da nossa linha, a gente pode acessar o nosso site, vetcare.formulanatural.com.br, ou ir visitar o nosso stand lá na Pet South America. Eu queria agradecer a todos pela presença e pela atenção. Tenham uma ótima noite e até logo.